convite, agradeço à empresa Catalmetric, alinhado junto com a Quantum, e vamos lá. Olha, a gente vai vir com uma abordagem que é de quebrar paradigmas, porque quando a gente fala em suplementação ou fazer exercício, às vezes você imagina em ficar forte, ficar musculoso, ou pessoas que visam só a estética e a aparência. E muitos artigos, muitos estudos já trazendo que essa massa muscular, preservar esse nosso músculo, vai muito além de uma estética, vai muito além de algo, vou ser grosseira assim, falar superficial, vai muito além, é mais profundo. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu trabalho na nutrição há 19 anos, então tem essa nutrição integrativa, apesar de ter pós-especialização em nutrição clínica esportiva, a gente trabalha nessa visão, estuda essa nutrição há 19 anos. Atualmente, eu estou no terceiro ano de doutorado de ciência de alimentos. E para mim, quem já me conhece, eu sempre falo isso nas aulas, nas palestras, que para mim terminar o dia de hoje é uma pecinha do quebra-cabeça que eu encaixo. Como se a nutrição fizesse mais sentido, como se a saúde fizesse mais sentido para mim. Então, por isso que eu estudo a base da nutrição há 19 anos. E estudo literalmente que jamais parei. E hoje eu venho compartilhar um pouquinho desses 19 anos de estudo, voltando nessa força vital. Como essa massa muscular vai impactar na sua saúde? E como os nutrientes estratégicos que podem ajudar a gente? Falando um pouquinho da alimentação e suplementação. Bora lá começar. Eu espero que você tenha um papel, uma caneta ou um caderno. Ou se não tem, eu dou um tempo. Vai lá buscar o seu caderno, uma caneta, porque vai ter bastante anotações aqui, sem ser que vai estar aqui no slide para você anotar e ajudar na sua vida, ajudar nos seus atendimentos clínicos, seja você da parte terapêutica, reflexologia, auriculoterapia, psicologia, médico, fonoaudiologia e tantas áreas que nós temos aqui nessa equipe interdisciplinar. E tem muitas áreas que eu lembro da educação física, o próprio educador físico, enfim, tantas áreas da saúde envolvidas aqui. E fala para mim no chat o seu nome, a sua profissão e qual cidade você está assistindo a gente. Seu nome, a cidade e a sua profissão. Só para ver se tem uma que eu não abordei aqui, vou abordar, vou falar. Então, você sabia que a quantidade de massa muscular que você tem é um dos maiores indicadores da sua qualidade de vida, da sua longevidade? Você sabia disso? Você tinha essa informação? Você sabia que quando fala de sarcopenia, a osteopenia, essas ia, né? Eu falo que é muita ia. Então, sarcopenia, osteopenia, problema nos ossos, diabetes, resistência à insulina, depressão, tudo isso, a falta dessa musculatura no seu corpo pode agravar ainda mais esse problema de saúde seu? Você tinha esse conhecimento? É o que nós vamos abordar hoje aqui. Então, essa massa muscular, como um pilar da saúde, eu aceito que você tenha essa visão hoje, eu aceito que você tenha a visão de quebrar paradigmas, que é para você ficar musculoso, para você, eu não vou fazer exercício, eu não vou pegar muito peso para eu não ficar muito forte, ou não vou tomar tal suplemento, vai muito além disso. Essa massa muscular, além de ajudar na sua imunidade, ajudar no seu metabolismo, ajudar na sua saúde mental, isso mesmo, porque quando a gente tem uma massa muscular ativa e o exercício físico, junto com a nutrição, junto com a suplementação, vai melhorar essa.
Cris, ativa seu som. Aqui agora? Perfeito? Isso. Então, perfeito. Eu vou ficar olhando aqui que às vezes eu acabo desativando. Vamos lá. Então, você vai falar assim, ô nutricionista, o que que impede eu ganhar essa massa muscular? O que que impede? O próprio envelhecimento, eu falo que a gente tem um prazo de validade, tem artigos que mostram depois dos 25 anos, outros depois dos 30 anos, a gente tende a perder essa massa muscular e a gente tende a armazenar mais gordura no. Sem som de novo. Aqui, tem que tomar cuidado que eu estou batendo aqui. Então, beleza. Então, vamos lá continuar. Eu tinha uma professora que ela falava assim, que depois dos 25 anos, a cada década, a gente precisava consumir menos 300 calorias. Daí você pensa bem, então com 25 anos eu vou consumir menos 300 calorias, 35 anos a cada década. Por quê? O corpo ele tende a envelhecendo e tende a armazenar mais gordura. E eu preciso fortalecer essa musculatura, porque quanto mais massa muscular eu tenho ou preservo, menos gordura eu armazeno, principalmente no abdômen, que a gente já vai mostrar mais para frente. Então, o envelhecimento em si, natural, já faz com que eu vou perder essa massa muscular. Meu estilo de vida sedentário. Já reparou alguém que quebra o braço? Se a gente, o médico, o ortopedista vai lá, faz ali, faz a faixa, engessa ali, o braço vai ficar sem movimento, a hora que tira, o que que a pessoa precisa fazer? Fisioterapia, porque ela não consegue ter os mesmos movimentos. Então, esse fato sedentário da gente ficar muito parado, é verdade, a gente vai atrofiando. Isso vale para o nosso músculo, isso vale para a nossa mente. Na verdade, isso vale para a nossa mente. A gente sempre precisa estar ativo e funcionante. Dietas assim, mal formuladas, pessoas que não se alimentam bem, também vai perder essa massa muscular, que eu já vou explicar ali para frente para vocês. O estresse, você fala nutricionista, mas o que que tem a ver o estresse? O estresse, ele tem a ver com o tal de cortisol. Já ouviu falar? Com certeza. Esse cortisol elevado, ele aumenta o colesterol. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar. Trabalhando e desencadeando e fazendo essa desarmonia, toda a questão hormonal do nosso organismo, também dificultando a nossa massa muscular. Inflamação crônica, eu venho puxar o papel assim, aquela pessoa, ela faz o exercício, ela se alimenta, pega pesado, igual um rapaz mandou mensagem para mim, falou, nossa, deu problema na minha panturrilha aqui. Mas ele pegou pesado, ele foi forte lá no treino da corrida. E esse crônico, ele tomar um remédio anti-inflamatório, esse alopata da farmácia, vai diminuir a massa muscular. Então, você está lá fazendo um esforço danado para ganhar massa muscular, o remédio ali, o anti-inflamatório que você toma, vai estar diminuindo. E quantas pessoas a gente vê tomando anti-inflamatório? Artrite, artrose, fibromialgia, dor muscular em geral, e aí vai. Isso também vai diminuir essa massa muscular. E o sono ruim. Com certeza a gente já veio de bastante aula, de bastante conhecimento, falando desse ciclo circadiano e da importância da qualidade desse sono reparador. Depois eu vejo uma aula só com sono. Você sabia que tem o pequeno dormidor, o médio dormidor e o grande dormidor? É. E qual será você se encaixa? E daí você pega muito cliente seu, muito paciente, tomando remédio para dormir,
e sem precisar, porque às vezes ele encaixa de um outro perfil, às vezes ele se encaixa no perfil de um pequeno dormidor. Mas isso vai para uma outra aula, tá? Muito legal, sobre o sono. Que um sono ruim, acordar cansado, você deitou, levantou, parece que você nem dormiu, está dificultando a sua massa muscular também. Então, vamos lá. Muito legal isso aqui. É quebrar paradigmas mesmo. Aqui eu venho com algo especial para falar com vocês, que é o seguinte. Então, tá bom. Então, eu sei que para eu preservar minha massa muscular, eu preciso de uma alimentação correta, eu preciso controlar meu estresse, eu preciso do meu sono, tudo que eu falei ali. Mas eu vou abordar na área da nutrição. Eu preciso do alimento correto, eu preciso do exercício correto e eu preciso da suplementação correta. Preciso desses três. Ah, só um vai resolver? Se eu comer de qualquer jeito e fazer exercício vai resolver? Daqui a pouco eu vou mostrar um artigo científico falando, respondendo se vai resolver ou não. Ah, e se eu comer certinho, eu vou ganhar músculo? Não, e eu falo isso de experiência aí de 15 anos formada. A alimentação, eu consigo preservar o seu músculo, consigo fazer que você não vai perder músculo. Lembra que depois dos 30 já é normal perder. Então, vindo com a nutrição que vai preservar, já é sensacional. E vindo com a suplementação, junto com o exercício, vai ajudar a aumentar essa massa muscular. Para quem não consegue fazer exercício, com certeza a suplementação para ajudar. Então, esse nutriente que nós temos na alimentação, no suplemento, ele vai ajudar na construção e prevenção dessa massa muscular. Anota isso que eu falei, que não está aqui nos slides. Ô, nutricionista, mas como que eu faço na nutrição para eu preservar minha massa muscular? Como que eu faço, nutricionista? Olha, eu vou dar a dica de ouro, o diamante aqui da nossa aula. Quando eu coloco um combustível na minha máquina, um alimento, a cada 4 horas, que é o tempo que o alimento demora para sair do seu estômago e do meu estômago, então o alimento ele demora 4 horas para sair do estômago, tá bom? Para quem quer controlar refluxo, gastrite, azia, queimação, é uma dica legal. Então, vou dar um exemplo básico. Você que está pensando aí, ah, mas essa nutricionista está equivocada. E o jejum intermitente, que a gente vê que tem tantos benefícios, ajuda até na massa muscular e tal. Jejum intermitente é uma outra coisa. É no período noturno para diurno, que vai uma aula só para jejum intermitente. Então, a gente já tem uma aula sobre sono e uma aula sobre jejum. Aqui eu estou falando, pensa que o seu corpo aqui, ó, é um carro e você mora dentro desse carro. Você estacionou esse carro na garagem à noite. Você não vai gastar essa energia, você vai descansar. Durante o dia, você tirou esse carro da garagem e vai para vários lugares. Você precisa desse combustível, que é o alimento, que é o suplemento, que é a água e que é o oxigênio. Tranquilo, faz sentido aqui para mim. Beleza. Então, nutricionista, você está me falando que de manhã eu acordei, tirei meu carro da garagem, eu vou colocar um alimento às 8, à meio-dia, às 4 da tarde e às 20 horas, 4 refeições. Eu preservo minha massa muscular? Depende, um ponto sim. Agora a gente vai para o refinamento. Cada refeição eu preciso colocar uma proteína ou um aminoácido. Perfeito? Daí você fala, nossa, mas todo dia eu vou ter que comer pão de manhã. Todo dia eu vou ter que comer pão com ovo? Não aguento mais ver ovo. Não, a gente tem estratégias que a gente vai mostrar ali mais para frente. Ah, no lanche da tarde, é corrido, eu como uma fruta. Eu tenho que pegar lá um queijo, eu sou intolerante à lactose, eu não como queijo. Como que eu vou ter essa proteína? Como que eu vou ter esse aminoácido? Já vou mostrar para vocês, que é o que a gente encaixa a suplementação para dar um tchan aí maior para nós. Bacana, legal. Falei da nutrição aqui. Tranquilo até aqui. Vamos lá.
Vamos para frente. Estou de olho na hora. Aqui, gente, um estudo mostrou, que é o que eu falei, que a partir dos 30 anos, a gente começa a perder 3 a 5% da nossa massa muscular a cada década. Por isso que a sarcopenia é uma doença que acomete os idosos, que é a perda de massa muscular, a pessoa vai envelhecendo, ela não vai cuidando da alimentação, ela não vai cuidando da suplementação, que é necessário, e ela não faz um exercício físico, tende a aumentar esse percentual aí, de 3 a 5%. E vai aparecendo as doenças. Vai aparecendo o problema nos ossos, vai aparecendo problema à resistência à insulina, vai aparecendo uma depressão. Nutricionista, tudo isso pela falta de massa muscular? Sim, é uma nova visão. A gente sabe que essa depressão ela pode ser exógena, de um fator que aconteceu externo, os psicólogos vão falar bem melhor que eu. E a gente sabe que essa depressão, ela pode ser endógena, de um fator hormonal. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Que pode ser a baixa dessa massa muscular, que pode ser a baixa dessa vitamina D, que pode ser a baixa dessa serotonina, que pode ser a baixa do consumo do triptofano. E aí vai. Só são ideias que eu estou jogando para vocês. A gente identificar. Muitas vezes, o seu cliente, o seu paciente te procura e ele nem vai falar da massa muscular. Ele vai falar que o problema dele é outro. Ele vai falar que o problema dele é o sono que não está bom. Ou ele vai falar que é a pressão que está alta. Ou ele vai falar que ele sente muitas dores no corpo. Ou ele vai falar que ele é um diabético e faz uso de insulina e essa gordura aí, região abdominal, está aumentando cada vez mais. E se a gente olha para esse cliente, a gente olha para esse paciente com uma visão integral, integrativa, e eu vejo ali, poxa, se eu orientar ele com essas pequenas dicas de preservar a massa muscular, jamais eu vou falar para uma pessoa, sei lá, apesar que eu tenho gente que corre comigo, faz 5 anos que eu faço corrida, gente que eu falei assim para uma amiga minha, corre junto comigo, eu tenho 45 anos, eu sei, não parece, me cuide, já vou mostrar meus suplementos aqui. Mas uma senhora lindíssima, minha amiga, vou até falar o nome dela, Isilda. Eu falei, Isilda, quando você vai no médico, qual que é a reação deles? Nutri é de espanto. Ela tem 71 anos. É maravilhosa. Na São Silvestre, agora 31 de dezembro, que passou, ela fez 15 quilômetros. Em Jurerê, novembro do ano passado, ela fez 21 quilômetros, o mesmo tanto que eu. Isso mesmo, correndo, na constância dela. Mas aonde eu quero chegar? Ela falou assim, ô Nutri, eu tenho 71 anos. Eu comecei a correr com 60. Então, cada caso é um caso. Mas se a gente pega uma pessoa que ela nunca fez um exercício físico, que ela não tem interesse em fazer, que ela está te procurando para você resolver o problema dela. Ó, estou te pagando, você resolve o meu problema. Controlar meu diabetes, controlar minha pressão alta, a minha dor que eu tomo remédio, não passa a minha dor no meu corpo. Você observar essa pessoa, você falar, poxa, se eu ajudar a preservar a massa muscular dessa pessoa, eu vou ajudar na saúde vital dessa pessoa. E eu aprendi lá com a nutricionista. Às vezes ela não pode fazer o acompanhamento comigo aqui e pagar mais uma nutricionista, se ela tiver uma condição muito maravilhosa. Estou fazendo trabalho aqui, vou indicar uma nutricionista para você, maravilhoso. Mas às vezes a pessoa ela vai estar ali que consegue aquilo ali. Você falar, poxa, eu vou te dando umas orientações até você ter um acompanhamento nutricional. Mas é importante você comer a cada 4 horas, toda refeição seu ter uma proteína. Eu aprendi o que é uma proteína. Hoje a gente colocar um suplemento junto, isso vai ajudar na qualidade de vida da pessoa. Você está entregando para ela o que ela está te contratando e algo a mais. E isso vai resolver. Porque eu vou te dar um exemplo.
A gente olhar só para o diabetes, a gente olhar só para a depressão, a gente olhar só para a pressão alta, a gente olhar só para essa sobrecarga no fígado, ou essa inflamação, que a gente vai mostrar no exame, que a ferritina faz muito isso, eu não vou estar ajudando essa pessoa integral. Ela melhorou, mas ela não curou. E nós aqui, terapeutas, a gente trabalhar com esse processo de cura. Então, tome nota nisso que eu falei. Construir bons hábitos. E eu estou falando muita informação, é algo que eu gosto muito, é algo que o meu coração enche de alegria. Eu falo uma coisa que me ajuda e eu espero que te ajude e que ajude o seu cliente, o seu paciente. Faça o melhor que está no seu alcance. Então, a gente precisa ter esse olhar humano, esse olhar diferencial de profissional de sucesso, de ver o meu cliente, meu paciente, ver o que ele precisa para melhorar. Eu sempre vou anotando nas minhas consultas e ver o que está no alcance dele fazer e fatiar por pequenas metas. Fatiar. Daí vem o doutor Nivaldo, que eu falo que é o meu mentor, um beijo, doutor Nivaldo Terezinha, que ele fala assim, o Nutri, você até come um elefante, mas fatia ele igual um salame. Por quê? Chega um cliente para nós, um paciente, com um monte de problema, um monte. Você fala, como que eu começo aqui? Como que eu começo a limpar essa casa? Como que eu começo a purificar? Comece, do fundo do coração, estou te falando, no que o cliente está te contratando, na dor dele. E daí você vai refinando, refinando e já fala para ele, ó, esse mês eu estou trabalhando isso aqui, mas o mês que vem a gente vai olhar para a sua massa muscular, porque ela é importante para isso, para isso, para isso. Foi o outro mês, consultou? Ó, no outro mês você vai voltar, a gente vai trabalhar isso e isso. Você vai dando estímulo para o seu cliente, para o seu paciente, voltar para o seu tratamento. Eu já vou mostrar o tanto de coisa que eu tomo aqui, mas eu jamais passo de uma vez. Eu falo, esse mês a gente vai usar isso aqui. Ah, mas e a creatina, Nutri? Você não vai passar? Eu falo, o mês que vem a gente conversa sobre isso. Vai chegar a hora da creatina. E assim a gente vai se trabalhando, assim a gente vai tendo o cliente junto com a gente. Olha só, vou beber uma aguinha aqui, tá? Vou beber uma aguinha. Aqui eu trago um artigo super recente, de 2024. Esse aqui, ele fez assim, atividade física, consumo de proteínas e perda de massa muscular em idosos. A gente sabe que no Brasil é considerado idoso 60 anos. E lá no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, é considerado 65 anos. Não? Não sei porque aqui é mais cedo, mas vamos lá. O que que esse estudo fez? Ó, essa Elsa Brasil, o que é isso aqui? Gente, é muito legal. Esse aqui, ele é como é um instituto de maior estudo epidemiológico da América Latina. Tem 15 mil e poucas pessoas espalhadas só desenvolvendo do método de pesquisa. Então tá. Esse instituto, com parceria de 5 universidades. Então, tá aqui as universidades, ó. Universidade e mais o Instituto Oswaldo Cruz. Olha que legal esse aqui, gente. Olha que bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. A Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, de Bahia, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e mais a Fundação do Instituto Oswaldo Cruz. Eles pegaram vários pontos do Brasil, porque senão vai falar, ah, porque lá consome menos tal alimento, ou lá a estrutura deles é diferente. Mas não, eles foram muito caprichosos aqui nesse estudo. O que eles fizeram? Estão preparados, gente? Olha que estudo esse aqui. Eles pegaram, deixa eu clicar aqui, mais de 2.000 e poucas pessoas nesse estudo. Dessas 2.000 pessoas, eles focaram nas mulheres, porque eu li esse artigo e não estava a quantidade de homens, era para a gente fazer a conta. Mas nessas 2.000 e poucas pessoas, 55% eram mulheres e com idade de 65 anos.
Eles fizeram o recordatório, perguntaram o que comia lá, deram o exercício, trabalharam com a parte da suplementação. E olha só, o que o estudo concluiu? Ele concluiu que o baixo consumo de proteína, mesmo associado com exercício forte, tinha educador físico lá acompanhando, não aumentou a massa muscular. Olha que interessante, que coisa, né? Então, ó, conclui-se, portanto, que o baixo consumo de proteína está associado à perda de massa muscular, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, só fazer exercício não funciona, precisou suplementar essa galera aqui. Olha só, que é nisso que eu quis dizer aqui, tá? Menor consumo de proteína, com atividade física forte, não aumentou massa muscular. Então, eles viram a importância da suplementação. Baseado nisso, vamos começar a falar desses suplementos. E eu peço, eu aceito, eu permito que você tenha uma visão bem aberta de ver. Eu sempre, quando vou assistir uma aula, uma palestra, um congresso, e esse caderno, essa anotação que eu faço, eu sempre vejo, nossa, esse aqui encaixa certinho para tal paciente. Nossa, esse aqui encaixa certinho para tal cliente. E eu vou escrevendo o nome ali do que eu vou aprendendo e já colocando a pessoa que eu vou encaixar. Tem muito isso. Quem é assim também, comenta aqui nas mensagens comigo. Fala, Nutri, ó, eu sou igual a você. Mas falando do cromo com a cafeína, que eu já vi numa outra aula falando dele, que eu falei do cromo para quem tem muita vontade do doce, e eu falei para o cromo da compulsão alimentar. E hoje eu venho falar desse cromo, sim, ajudando na massa muscular, ajudando na resistência da insulina e no controle do açúcar do sangue. Yes! Gente do céu! Ó, eu assim, é o meu número um de vendas é esse cromo com cafeína. Pessoas ao meu redor, vou pegar meu grupo de corrida. Ô, Nutri, mas nossa, tem uma energia, uma disposição, uma alegria, tá, tá, tá. O que você toma? Eu falo, um monte de coisa, mas assim, falar, eu uso esse cromo aqui, ainda mais mulher, diminui a vontade do doce, controla a resistência à insulina, muitas pessoas fazem a corrida para controlar a questão do diabetes. Uma tomou, foi falando para outra, foi falando para outra, foi falando para outra, foi agora virou o nosso xodó esse cromo com cafeína. Porque além dele controlar essa resistência à insulina, preservar a massa muscular, porque quem faz corrida tende a perder um pouco, ele tem essa cafeína junto, que a gente já vai falar um pouquinho, né? Que vai ajudar na performance, vai ajudar a você ter força. Fala, faz ali 3 séries de 10, a cafeína junto com o cromo vai ajudar nisso. Mas nem é só isso, tá? A cafeína, o que que ela vai fazer ali? Foco mental, ela vai ajudar você como termogênico, como acelerar essa queima de gordura da região abdominal e vão pensar assim, quanto mais músculo eu tenho, menos gordura eu armazeno. Yes, essa é uma estratégia legal, tá? E a gente sempre usa de estratégico antes do exercício. Mas fala, mas o nutricionista eu não uso. Coloca no seu café da manhã. Tomou seu café da manhã, coloca, porque essa informação do cromo, ele já vai controlar essa resistência à insulina sua, ajudar ali o pâncreas a produzir essa insulina, ou a insulina pegar esse açúcar e levar para dentro da célula, não ficar na corrente sanguínea, no dia inteiro, de um jeito certo. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Vamos lá. Aqui, gente, nossa, a figura é tão bonita do corpo humano ao movimento aqui. Peguei especial essa figura. O cromo ele pode ser encontrado no organismo em pequenas quantidades, alguns alimentos também, mas não é o suficiente. Estava até conversando com a Érica nos bastidores. O solo que eu planto hoje, o meu tomate, a minha batata, não é o mesmo solo do que 10, 20 anos atrás. E eu falo isso com propriedade no mestrado que eu fiz de agroecologia, estudando com os engenheiros agrônomos. Por quê? Fizeram uma pesquisa das laranjas aqui perto. Eu sou de Maringá, do Paraná, de Londrina, do Paraná. E foram avaliar, não tinha vitamina C naquelas laranjas. Uma quantidade muito significativa. Jamais eu estou falando isso para parar de comer o alimento deixado pela natureza e ir para o industrializado. Jamais.
Eu estou falando isso que só a alimentação hoje, em 2025, não vai resolver o nosso problema. Por isso que, quando necessário, a gente deve, precisa suplementar. Então, esse cromo, quando suplementado, ele vai ajudar já nesse organismo que produz uma quantidade bem baixa. Aqui, olha esse estudo que legal, de 2012, que eu trago para vocês com bastante carinho, ó. Cromo é um mineral essencial que não é produzido pelo organismo, que deve ser obtido através de uma alimentação adequada e suplementação. A gente toma nota aí. Aqui, meu mais um pouquinho de água. Aqui é um estudo que eu trago de 2022, falando do mecanismo do cromo e magnésio, ajudando no tratamento de hiperglicemia. Aqui eles fizeram uma meta-análise, tão chique, meta-análise. O que significa meta-análise? Eles pegam um monte de artigo científico e faz um compilado, assim, eles juntam esses artigos e veem o que eles têm em comum. E aqui, ó, o que eles fizeram? Eles pegaram tese de doutorado, dissertações de mestrado, revista científica do ano de 2010 a 2020. E, de acordo com esses estudos, o que eles observaram nessa meta-análise? Que os benefícios do cromo em pessoas diabéticas demonstraram uma redução de hiperglicemia. Então, você fala, mas a pessoa está comendo certo, a pessoa está fazendo uma caminhada. Eu devo colocar o cromo? Sim. Por quê? Porque ele vai potencializar, ele vai ajudar muito mais. E vai promover saúde desses minerais, de dentro para fora. Então, muito importante, muito valioso fazer isso. Esse estudo aqui é de Manaus, gente. Bem legal. Brasil, Manaus. Então, vamos lá. Eu já falei tudo de maravilhoso. Aqui eu trago outro autor de 2015 falando, né, na intolerância à glicose e nessa insulina circulante no nosso organismo elevado. É muito prejudicial, principalmente de manhã. Muito, muito, muito. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas, nossa, sofrem com isso. Muitas pessoas. Hoje é difícil você não ter alguém diabético na sua casa, é muito difícil. Aqui, desse mesmo estudo, eles observaram, dentro do artigo, esse foi de 2012, ratos diabéticos. E eles suplementaram com o picolinato de cromo. E o que eles observaram? Eles observaram um resultado muito positivo. E eles observaram que, em conjunto com a biotina, teve uma ação anti-hiperglicêmica, baixou essa glicemia, anti-inflamatória. Olha que coisa boa, que coisa boa. E nas doenças também, tratamento de doenças metabólicas. Doenças metabólicas é um conjunto. E eu já venho com doença metabólica aqui. Tá indo eco para vocês? Sim, Bom, tá é um bom. eco. Para mim também tá tudo incrível. E agora, tá eco? Passando para convidar você nessa. Não, tá bom, né? Ficou bom. Tá, perfeito. Então, vamos voltar ao slide aqui. Agora voltou. Então, ó, a Organização Mundial da Saúde, gente, pega uma fita métrica da sua casa e mede a cintura do seu marido. Tô brincando, faz isso não, mas mede a sua, tá? Gente, é muito normal, tá acima de 94 centímetros. Para mulheres, eu não trouxe mulheres aqui, trouxe homens, mas para mulheres, nós mulheres, para a Organização Mundial da Saúde, o certo para a gente estar saudável e tal é a cintura, pasme, eu sei, abaixo de 80 centímetros. E o homem ali é abaixo de 100, aqui traz 94. Gente, é muito fácil. Se a gente pega um homem igual esse aqui dessa figura, e eu faço várias aferições,
Aqui ele tem uns 123, 139 a 145. Pode acreditar. Então, assim, ó, olha o que acontece. Se eu preservo a massa muscular desse indivíduo aqui, se eu aumento ela, eu diminuo essa gordura abdominal. E pode acreditar que eu diminuo, porque quanto mais massa muscular eu tenho, menos gordura eu armazeno. Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, que fala pela idade. Então, um exemplo, relação cintura-quadril, que é risco para doença de cardiovascular. Meu TCC na graduação só foi sobre isso aqui. Então, assim, eu pego a cintura e meço o quadril e faço um cálculo. Se pessoas ali de 20 a 29 anos deu 82, normal. Mas se deu acima de 94, já é um risco. Isso vai aumentando com a idade, ó. Ó, os 60 anos, 69. Gente, muito fácil dar esse 1 e 3, mas é muito fácil mesmo. Então, o que que eu posso fazer para me cuidar? O que que eu posso fazer para diminuir essa gordura aqui abdominal e ajudar na minha massa muscular? Lembra naquele artigo que ele estava trazendo cromo e ele estava trazendo magnésio? Ele não estava trazendo só cromo. E por isso, gente, meu xodó aqui já vem com a dolomita, cálcio e magnésio. Olha esse magnésio com mais de 300 reações no nosso organismo, sendo uma das principais a produção de energia, força, disposição, ajudando na glicose, na síntese proteica, esse magnésio ajudando junto nessa massa muscular e ajudando nesse ATP, que é essa, essa força, essa vitalidade mesmo que a gente tem. Porque como é bom a gente acordar bem, acordar disposto, olha o magnésio fazendo isso junto com o cromo. E você fala assim, ô Nutri, como que eu tomo essa dolomita? Na Catal Medic, nós temos ela em cápsula e nós temos ela em pó. Eu gosto de pó. Por quê? Eu pego uma colherzinha de sobremesa, eu misturo num suco, tomo, dou para minhas crianças. Ah, teve aula de doutora só falando, né? Mas dá até para escovar os dentes com a dolomita. Nossa, muitos benefícios aí. Mas por isso que eu trouxe ela, tá, gente? Só para focar que ela tem mais de 300 reações e ela pode ajudar ali na nossa síntese proteica. E destacando a absorção dela pelo intestino também, que é muito legal, muito bacana. Então vamos lá. Meia hora. Tá. Gente, por que que eu trago whey protein? Famoso whey, obesidade, tratamento de saciedade. Muitas pessoas falam assim, ah, Nutri, um cliente meu, um paciente meu fez cirurgia bariátrica e o médico passou whey, passou BCA, passou creatina. Qual usar? O que usar? Como usar? Esse aqui, gente, eu trago de um congresso internacional de nutrição do ano passado que, para a gente tratar a obesidade e saciedade, até para compulsão alimentar. Se eu pego esse whey, ele vem um scoopzinho, mas se eu pego metade dele ali, posso diluir na água. Antes de eu almoçar, do cliente almoçar e antes de jantar, eu ajudo no emagrecimento. Yes. Por quê? Porque ele tem proteína. E por quê? E por que que o whey, o valor dele é elevado? Eu explico por quê. Apesar que os nossos produtos da Quantum é um valor muito bom comparado com as outras marcas e é de extrema qualidade, de extrema qualidade. E quando eu falo de extrema qualidade, eu não só estou falando, tá? Ainda falei para ela, ó, eu uso e tenho o meu aqui em casa. Ensino receitinhas também com ele. Mas aonde eu quero chegar? Uso para outra finalidade, eu me sinto bem, não é para obesidade, mas eu uso ele para outra, para ajudar na minha massa muscular, na minha estrutura de saúde. Aonde eu quero chegar? Vocês sabiam que para eu fazer 1 quilo de whey, anota essa, eu preciso de 100 litros de leite? Uau! É muito leite, Brasil! 100 litros de leite para eu fazer 1 quilo de whey. Por isso que o teor de proteína é muito elevado e por isso que o valor dele é mais elevado. E puxando sardinha aqui para o nosso, nesse whey ele já tem o BCA junto. Olha que legal. E ele já tem uma quantidade de carboidrato junto que vai dar saciedade para o seu cliente, para o seu paciente, até para você. E lembra que eu falei, vão juntando a pecinha do quebra-cabeça, que cada refeição é legal eu colocar uma proteína? E que tal, no lugar do ovo que você está enjoado de comer, ou o seu cliente está enjoado de comer, você colocar ele no seu café da manhã?
Olha que interessante. Como que eu vou colocar ele no meu café da manhã? Tem gente que usa leite vegetal ou leite de vaca mesmo e coloca uma medidinha do whey, faz um shakezinho. Eu gosto de colocar uma castanha e bater no liquidificador, fica parecendo um milkshake maravilhoso, fica perfeito. É uma refeição. Eu posso, para ficar diferente, não ficar aquele aspecto de ovo mexido, ovo cozido. Eu quebro um ovo e coloco uma medida desse whey. Eu faço uma panquequinha de frigideira que fica maravilhoso também. Se eu misturo ele no iogurte natural, e muitas pessoas fazem o kefir, que fazem aí tantos produtos aí artesanal de qualidade, misturar um scoop desse whey, fica um mousse maravilhoso. Então, a gente quebrar paradigmas. Ali, estou falando do café da manhã, uma estratégia legal de colocar ele, ou no lanche da tarde, uma estratégia legal de colocar ele. E trabalhando com essa obesidade, saciedade, pessoa muito obesa, acima de 3 dígitos, a gente usar antes do almoço e antes da janta, tá? Por 30 dias. Junto com o seu protocolo, junto com o seu atendimento que você já faz, vai ser sensacional. Depois você manda uma mensagem para mim, o quanto que ajudou. Veio falar da creatina. Vou dar uma pausa aqui. Você vai falar assim, e agora, o que que eu faço? Lembra que eu falei, você vai olhar seu cliente, você vai olhar seu paciente, você vai ver o que ele mais precisa, você vai dar um suplemento para ele, mais com o seu tratamento terapêutico, e o mês que vem você já vai falar de um outro produto, o que que a gente vai abordar. E a gente tem esse cliente com a gente mais tempo, a gente não passa aquele combo tudo de uma vez, que assusta a pessoa por duas coisas. Assusta a pessoa pelo, poxa, minha vida é corrida, eu não vou dar conta de tomar tudo isso, e assusta a pessoa porque, poxa, eu tenho que pagar o terapeuta, tenho que pagar os suplementos, tenho que voltar aqui. Quanto que vai ficar tudo isso no mês? Eu sou uma nutricionista que eu analiso tudo isso aqui. Então, vamos falar da creatina, que é muitos estudos. Sabia que essa creatina, eles foram estudando, falaram assim, será que ela é boa mesmo? Vou estudar ela para menopausa. Poxa, é boa. Ah, vou estudar ela para força. Boa. Vou estudar para energia. Boa. Vou estudar para prevenir lesões. Boa. Vou estudar para fortalecer os ossos. Boa. Agora, o pesquisador vai estudando para ver um defeito na creatina e não vê, né? Vê muitas qualidades. E ela tem muitas qualidades mesmo. Mas assim, o seu cliente nesse momento é o que ele está precisando? Então, ela encaixa para um monte de benefício aqui. Um detalhe, um detalhe da Nutri especial, quando é uma pessoa obesa, acima de 3 dígitos, eu vou usar o whey e eu vou deixar a creatina de lado. Porque a creatina, de todos esses benefícios, ela puxa água para dentro do músculo. Então, a pessoa não vai ter aquela sensação que está emagrecendo. Outra coisa, pessoa, eu tenho na clínica aquela balança de bioimpedância no meu consultório, que é um ultrassom. Eu consigo ver se o corpo da pessoa está retendo líquido ou não. Pessoa que está retendo muito líquido, é legal você normalizar para depois vir com a creatina. Só estou passando a cereja do bolo para vocês, para você falar assim, ó, usei o produto, funcionou, foi sensacional, foi incrível saber cada paciente, cada cliente, como usar, quando usar e como usar, tá? E vem o colágeno, né, gente? Nossa, esse colágeno eu sempre tenho, acaba um, pega o outro. Você fala, Nutri, mas você fala, mas você tem tudo. Ah, eu tenho tudo porque faz 19 anos que eu estudo nutrição, né, gente? E assim, é muito bom. E essa prática da nutrição é leve para mim. E eu não uso todos os dias o whey. Eu não uso a minha creatina todos os dias. Eu uso mais certeiro, eu uso no meu treino de corrida. O whey eu uso mais em preparações. O colágeno eu uso todo dia. O colágeno, sim. Por quê? Gente, olha só. Eu tô na hora aqui, vou acabar na hora certinha. Mas especial do colágeno. Você vai falar para o seu cliente, para o seu paciente, ô bonitão, ô bonitona, ó, você vai usar uns 4 meses para daí você falar o que você sentiu, tá bom? Por quê? Porque a pessoa, ela tá pegando colágeno para cabelo, para pele, ou até para diminuir dor. Mas esse colágeno aqui, ele vai agir nos nossos órgãos, nas nossas células. Ele vai agir, pensa que essa máquina é perfeita que Deus fez. Ele vai agir na onde que está precisando. E é sempre de dentro para fora.
E aonde que eu venho? O colágeno é uma proteína? É. Aonde que eu venho para ajudar na minha massa muscular? Sabe naquela frutinha que o seu nutricionista ou o seu cliente, ou até você come no lanchinho, entre o intervalo da manhã e o almoço, entre o intervalo ali do almoço, do almoço para janta, fala, eu como uma fruta, coloca o colágeno junto. Por quê? Lembra que eu falei que toda refeição, se eu coloco uma proteína, ainda mais os 25 anos ali, ontem, a gente tem de perder essa massa muscular? Ô, Nutri, então tá bom. Então, eu posso colocar o colágeno, mas eu posso, tá, eu estou bem, tá tranquilo, eu posso colocar a creatina? Pode. Estudo mostrando, até a gente estava trocando uma ideia hoje com a Érica, que essa creatina ela é melhor absorvida com carboidrato. Daí você vê nas redes sociais carboidrato. Você fala, opa, vou meter um pão com essa creatina, vou meter, sei lá, o que é essa creatina? Esse carboidrato? Pensa no arroz, na batata. Mas o mel, meus amigos maravilhosos e queridos, o mel é um carboidrato. E o mel, ele é um carboidrato que se eu pego uma medida dessa creatina, misturo aqui na minha água e coloco uma colherzinha de sobremesa de mel, eu arrasei. Por quê? Porque o mel, além de ele ser um carboidrato de qualidade, ele vai potencializar todo o nutriente que tem aqui tanto da creatina quanto do colágeno. A abelha é maravilhosa, tem que cuidar das abelhas. Então, o mel tem esse poder. Então, tá, creatina com carboidrato, mas qual carboidrato de qualidade eu vou colocar? Yes, esse é o diferencial, tá? Espero com carinho que vocês recebam. Então, tá, deixar o que eu falando a noite inteira. Vou falar sobre os exames laboratoriais, que é assim. A pessoa às vezes vai consultar, às vezes ela leva os exames para você. Tá, eu vou dar só um refinamento. O que que a gente precisa olhar que vai estar baixando essa força vital dela? Se a vitamina B12 dela está baixa de 650 para a nutrição, 650. 650 mil. Não é 250, não é 300, 650. Precisa suplementar B12. B12, ela é hidrossolúvel, ela é melhor absorvida longe da refeição. Diferente da vitamina D, que é lipossolúvel, ela é melhor absorvida após a refeição. Vai suplementar a vitamina D para o seu cliente? Pegar a vitamina D da Catal Medic após o café da manhã ou após o almoço. Vai perguntar para o cliente, qual o melhor horário para você tomar? Qual horário fica mais fácil? É ali que a gente entra com a nossa estratégia. Vitamina D, todos nós sabemos, acima de 45. Olha essa aqui, 22. Vai atrapalhar na massa muscular, vai atrapalhar a melhorar a depressão, vai atrapalhar a resistência à insulina. A gente sabe que a vitamina D ela é um hormônio. Olha quanta coisa envolvida. Agora aqui, ó, quem já ouviu aula minha já sabe que eu falei muito isso. Mas você que está me escutando pela primeira vez, hemograma, a gente pensa só em anemia. Olha esse tal de eosinófilo aqui, que está 3%, e o correto está 0, tá? Aceitável 1, mas o legal é 0. Aqui mostra parasitas no intestino do seu paciente cliente, no caso do meu cliente aqui, parasitas ou alergia alimentar. Yes, isso dá um direcionamento incrível, porque, ó, eu vou usar o colágeno, vou usar o cromocafeína, vou usar a creatina, vou usar o whey, ou vou usar as outras coisas aqui. Mas aonde vai ser absorvido? No intestino. Como que está a desparasitação? Isso vocês já estão craque em saber como faz, mas vocês sabiam que quando eu olho o hemograma, eu olho o eosinófilo, eu consigo ver se precisa desparasitar ou não? Legal essa informação, né? Ferritina é uma coisa, ferro é outra coisa. Ferritina, caminhão que carrega o ferro, ferritina muito alta pode indicar inflamação, se o ferro está de acordo. Eu vou desinflamar esse meu cliente, esse meu paciente. Se esse cliente está perdendo muita gordura rápido, 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 até hoje eu trabalho na prefeitura de Paissandu. Menino, coisa mais linda, não tem 20 e pouquinhos anos. Ele falou assim, Cris, eu consigo emagrecer uns 60 quilos num ano? Eu falei, não. Falei, não. Ele falou, você falou de uma cliente sua que emagreceu, falei, 47 quilos em 3 anos. Então, Cris,
eu quero marcar uma consulta, quero ver com você, mas eu estou na fila da bariátrica. Eu falei, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu falei o nome dele, eu falei, tá tudo certo. Eu tenho 4 pacientes que eu acompanho bariátrica. Bariátrica, para mim, é ganhar na Mega Sena. Você ir na consulta nutricional antes é você fazer o curso de administração e saber e aprender como não acabar seu dinheiro. Porque quanta gente você conhece, eu conheço, que acha que uma cirurgia resolveu o problema da pessoa e não resolveu. Igual, quanta gente a gente sabe que ganhou um prêmio, ganhou um valor e não resolveu o problema dela financeiro, porque o problema está na administração, não está no montante. Veio no meu coração falar isso. Porque quando a pessoa emagrece muito, muito rápido, essa gordura vai para o fígado para metabolizar, rins, organismo, o TGO, TGP, ele dá muito elevado. Daí ele dá elevado também, a gente precisa tomar nota. Nossa, mas por que que esse fígado ele está tão alterado? Você já vai observar, poxa, se esse meu paciente, esse meu cliente, ele emagreceu o peso muito rápido, então está explicada essa alteração no físico. Gente, para mim é uma alegria estar aqui. Eu vou abrir para perguntas, vou olhar a mensagem, quero ver de onde vocês são e qual profissão. Mas essa frase aqui, gente, vai ser meu mantra da semana, até quinta-feira que vem a próxima aula, porque mais do que a força física, fortalecer o músculo, é fortalecer a vida. E é verdade mesmo, porque, gente, às vezes quando a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para... Primeiro eu estou vivo, né? Eu agradeço por estar vivo, por ter todas essas coisas. E depois eu agradeço por ter saúde, por estar sem estar doendo a minha cabeça, meus órgãos estão funcionando bem, eu colocar o suplemento que dá à disposição, para eu ter essa vitalidade, essa energia, essa disposição. Então, é nisso que eu penso. Gratidão pelo carinho, gratidão, empresa Catalmedic, há mais de uma década aí, trazendo qualidade de vida, trazendo saúde, ajudando nós, profissionais da área da saúde, junto com a área de cada um, colocando essa suplementação, eu falo, colocando essa cereja do bolo, que vem, é muito especial quando o paciente volta, a gente vê o exame melhor, é muito especial quando a pessoa volta e fala assim, nossa, melhorou demais. Eu estava com uma paciente, eu sei que eu nem abordei aqui, que foi de massa muscular, mas estava com a paciente, eu falei, mas, ó, é bariátrica, mas faz uns 15 anos bariátrica. E ali, né, e ali estava tomando a cervejinha todo dia, a gente sabe que desenvolve ali por um vício e tal. Mas resumindo, eu falei, ó, você não fica, Dani, 5 dias sem evacuar e sem falar comigo, 2 dias sem fazer cocô, você já tem que falar comigo, mandar mensagem, a consulta é dessa assistência. Eu falei, mas leva um sachêzinho aqui da Emolivita, que eu tenho aqui, e você vai tomar hoje e vai fazer massagem na panturrilha. No outro dia eu falei, e aí, Dani, nossa, foi maravilhoso para mim, eu dei 2 sachês. Eu falei, então, já vai levar o pote, já vamos fazer o tratamento de 3, 4 meses. Então, é algo que realmente funciona. E quando funciona, gente, a nossa credibilidade aumenta. Um beijo. Vamos abrir para as perguntas, né? Aqui tá minhas redes sociais, tá?